Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, eu sou do Travel Kids and Fun e hoje a gente tô aqui para falar com vocês sobre como viajar de avião com criança sem enlouquecer. Mesmo voos longos, a gente tem várias estratégias, né, para usar como mãe, artimanhas para você usar como mãe e fazer a viagem super tranquila. Mas para isso a gente tem que entender que essa viagem de avião começa muito antes de entrar no avião. A preparação começa antes. Tudo vai depender do antes para você entrar tudo tranquilo. Então, para a gente se aprofundar mais no assunto, peço para que você deixe o like, se inscreva aqui no canal e envie esse vídeo para quem você sabe aí que está começando esse mundo de viagem com criança, para quem já passou alguns perrengues, que hoje a gente vai citar alguns exemplos e como você pode evitar perrengue nas viagens de avião. Como eu falei para vocês, uma viagem de avião começa muito antes de você embarcar, né? E tudo depende daquela pré-viagem. Tudo que você vai fazer antes vai demandar ali uma viagem mais tranquila no avião, tá? Então eu quero mostrar para vocês o que realmente a internet não mostra por aí, porque é um monte de criança feliz viajando e nem sempre isso acontece, tá? E a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. O que exige uma viagem com criança? Tudo vai depender da adaptação, paciência, planejamento. Então, a diferença de ter uma viagem tranquila ou uma viagem caótica vai depender da sua preparação para aquela viagem. Como eu falei para vocês, tudo começa antes. Primeiro erro é em casa ainda, né? É aquela pré-viagem. A gente tem costume de deixar tudo para cima da hora. Eu sempre faço essas enquetes aqui sobre mala e a maioria, 90% das pessoas deixa para arrumar as coisas em cima da hora. E isso vai deixando a viagem caótica muito antes de embarcar. E eu vou falar o motivo. Quando você deixa a mala feita para a última hora, você vai fazer a mala correndo, pode esquecer itens, o documento que você precisa para viajar, às vezes esquece remédio super importante, tudo isso porque você não se preparou antes. Aí, toda essa confusão já antes da viagem, já faz com que você chegue na viagem, a criança cansada, os pais extremamente estressados e a viagem já começa um caos. Ah, não, quando chegar no aeroporto não vai, porque a tensão tá lá no seu corpo. A criança recebeu aquela tensão também. Mesmo a criança mais velha, todo mundo é contaminado na casa pelo aquele estresse. Isso é normal de acontecer. Então, separe os documentos com antecedência. Veja a validade de documentação. Quem viaja com criança a partir de 12 anos precisa ter uma carteira de identidade. Não pode ser a certidão de nascimento. Precisa já ter carteira de identidade quando tiver 12 anos. E muita atenção no caso que eu já recebi reclamações aqui, o pessoal me pedindo ajuda, porque viajou quando a criança tinha 11 anos e fez 12 na viagem, na volta precisou da identidade e não tinha. Você não consegue embarcar. Se isso acontecer, você vai ter que ir na delegacia do próprio aeroporto, né, e relatar alguma coisa para conseguir um documento para embarcar, porque você precisa da certidão da identidade. E a partir de em breve, todas as identidades antigas não vão mais servir. Precisa da nova identidade, né? Que é uma identidade agora nacional. E aí, todo mundo daqui a um tempo vai precisar dessa identidade, inclusive para viajar. Então, já vai trocando com antecedência, deixar para cima da hora já vai ser outra confusão. Então, separa a documentação toda antes. Precisa de carteira de vacina? Então, já separa toda a documentação numa pasta. Eu sempre tenho as pastinhas da viagem, que isso ajuda bastante. Confere passaporte, documentação, principalmente validade. Mochila, já deixa a mochila pronta, não só a mala, mas a mochila, e eu vou já falar sobre ela, uma mochila super importante, o kit de urgência que você vai ter na viagem, a gente vai falar sobre ela. Deixe as roupas já separadas, as roupas que você vai embarcar e as roupas que, principalmente quem viaja com criança, a gente leva uma muda de roupa e eu vou falar também sobre isso. Então, tentar manter a rotina da criança. Claro que a gente sai um pouquinho mesmo nesse pré, mas tentar manter o mais breve possível para que tudo dê certo e todo mundo
Fique tranquilo, não tenha nervosismo nem das crianças, nem dos pais. Outra coisa, mochila. A mochila da criança, como eu falei para vocês, é a mochila que vai salvar a pátria. É o kit de sobrevivência da viagem. E eu falo isso não só no embarque, lógico que no embarque a gente acaba levando mais coisas, mas durante a viagem tenho também uma mochila de ataque para levar para os lugares. E eu vou falar o que basicamente eu coloco nessa mochila de ataque. Uma troca de roupa, tá? Se for criança pequena, bebê, aí já tem fralda, né? Então, mas eu deixo sempre uma troca de roupa, inclusive com as roupas íntimas, uma troca dentro dessa mochila, porque a criança pode se sujar, pode dar frio, pode dar calor, e tudo isso é muito importante a gente ter uma troca de roupa, tá? Um casaco, de antemão, sempre eu levo um casaco. Ah, é calor, mas eu levo um casaquinho dentro porque no avião pode fazer frio. Snacks. A gente sabe também que nem toda viagem vai te trazer os snacks. Então faça já um kitzinho de snacks. Daqui a pouco eu falo também mais sobre ele, o que a gente coloca dentro. Mas coloque algumas opções, porque fome, atraso, isso acontece. Inclusive, nossa última viagem, o almoço era para ter sido servido, né, dentro do avião, meio-dia, e foi servido quase 3 da tarde por causa da turbulência, então atrasou tudo. E a gente foi comer quase 3 da tarde. Mas sempre eu tenho snacks em mão, então deu tudo certo. Mas só para vocês terem essa noção. Tablet e celular. Ah, meu filho não usa. Se não usa, tudo bem. A gente tem vários brinquedos e eu vou falar também sobre isso. Mas essa opção de ter algo para ver é muito importante, e baixe offline as opções, inclusive o aplicativo daquele avião que você vai entrar, porque muitas vezes é liberado alguns filmes pelo celular, e aí também, e não esqueça, por favor, fone de ouvido, gente, isso é respeito universal. Quanta gente eu vejo sem fone de ouvido, com música, vendo filme alto, porque não tem fone de ouvido e acha que o coleguinha do lado é obrigado a ouvir junto com você. Se você é contra isso, por favor, fala aqui pra mim nos comentários, fone de ouvido, pra eu entender que você tem essa mesma raciocínio que eu, e também fica indignado com uma coisa dessa. Eu fico, gente, desculpa, pode ser criança, a Bebela desde pequenininha tinha aqueles fones externos, então eu acho muito importante a gente respeitar o coleguinha do lado, mas principalmente no avião. Remédio, kit básico, né, de medicação que a gente leva, conversa com o pediatra, já tem para dor, para febre, para enjoo. Isso sempre é o básico do básico para você ter dentro, um termômetro, né, para você ter dentro dessa mochila. Outra coisa que a gente tem que se preocupar na viagem, de avião, a gente está falando especificamente, tá? É a comida. Porque nem sempre vai ter na hora que quer, né? Se for dentro do avião, nem sempre vão servir na hora que o seu filho quer. E criança com fome vira um estresse, assim, instalar de dedos. Se o adulto já é difícil, agora a criança, elas não conseguem. Fome, sono, são coisas que a criança não consegue conter, principalmente dependendo da idade. E aí pode ser um estresse gigantesco no avião. Então sempre tem em mãos snacks, que eu falei, né? Barrinha de fruta, biscoitos, fruta, snacks simples, né? Nada muito condimentado, porque dentro do avião, para tudo ficar tranquilo no voo, então opte por coisas mais leves também. Uma coisa que eu sempre boto na mochila de ataque é álcool em gel e lenço umedecido. Sempre vão. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando pra vocês o que vai na minha mochila de ataque no avião, coloca aqui, mochila, que aí eu vou fazer um vídeo mostrando a minha mochila pra vocês e o que tem dentro sempre. Que ela sempre vai pra todas as viagens com a gente. Vanessa, mas me diz, qual é a melhor opção de horário de voo? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante e realmente esse horário pode mudar bastante dependendo da viagem que você for fazer com seu filho. Lógico que de noite tem uma vantagem gigantesca, principalmente em voos longos. Agora, se o voo for curto, nem sempre é uma boa opção. Agora, voos longos, por exemplo, o maior voo que nós pegamos foram 13 horas e 30 dentro do avião. Exatamente, 13 horas e 30 dentro do avião. Com uma criança de 2 anos, a Bebela tinha acabado de completar 2 anos. E foi tudo ok. A gente saiu, na verdade, de madrugada,
né? Foi 3 horas da manhã para o aeroporto, imigração, tudo. E chegamos lá de noite, já quase 9 horas da noite, né? Da, Passamos aí mais de 12 horas dentro do avião. Almoçamos, tomamos café e jantamos dentro do avião. Então, o voo noturno pode ser uma grande vantagem, né? Se a criança dormir, é mais fácil dela dormir. A viagem também parece mais rápida. Já as desvantagens é que se a criança não dormir, aí você tem que ter o kit 2, que é o kit de brinquedos para você ter dentro do avião. Outra coisa, a gente tem até um e-book, que o e-book é 84 brincadeiras para você fazer dentro do avião com a criança, né? Durante a viagem, para você entreter. Geralmente essas brincadeiras são brincadeiras práticas que dá para você fazer em qualquer lugar, que não precisa de muito espaço e dá para você usar no avião, em espera, em restaurante, em filas gigantes para parques. Então, essas brincadeiras são tudo pensado nisso. Tem brincadeiras ali de 6 meses a 12, 15 anos. E se vocês quiserem, tá aqui o link do e-book. Só entrar e garantir seu e-book, porque ele salva várias viagens e vários estresses, tá? Então, de dia, a criança está muito mais ativa. É claro que é mais fácil de distrair com outras coisas, mas pode ser que ela fique inquieta de ficar sentada na poltrona ou algo do tipo. Então, a desvantagem é mais essa, se a criança não entender a obrigatoriedade daquele cinto ou querer ficar sentada, já nos deparamos com isso. Isso eu sempre preparei a Bebela desde pequena sobre isso. Então, como que a gente pode, nesse momento, lidar com o choro, com o cansaço, né? A criança cansada, o que vai causar esse choro? Criança cansada, ouvido incomodando, sono, irritação, ambiente diferente. Ela pode estranhar tudo isso, né? Desde pequena até a criança maior. A dor do ouvido é geral. Eu tinha muitas crises na minha adolescência dentro do avião. Minha mãe sofria comigo, porque eu tinha crises de perfurar o tímpano, porque eu fazia natação, então eu já tinha um problema no ouvido. E realmente eram dores horríveis. Então sempre preparei a Bela para isso. O que você pode fazer para evitar, tanto na subida quanto na decolagem, qualquer diferença que tenha a atmosférica, né, durante a viagem de avião, mastigar, sugar alguma coisa ajuda bastante. Então, vai levantar voo, vai descer, deu aquele aviso, mastigar, tomar alguma coisa, isso tudo vai ajudando também a evitar essa dor no ouvido. Eu não esperava, a Bela eu nunca esperei doer, eu já fazia para que evitasse e sempre deu certo, graças a Deus. Então, a criança cansada, a gente vai ter que ser maleável ali, fazer algumas artimanhas para acalmar a criança. O importante é a gente manter a calma, ter sempre água em mão, ter distrações, não depender também, eu falei aqui sobre tablet celular, mas não depender somente dele. Eu vejo várias mães levando só tablet, na hora a criança enjoa daquilo, que é outra coisa e não tem. Inclusive nesse kit que eu sempre faço, eu faço um kit bem legal também de atividades para levar dentro do avião, que são atividades, brinquedos, essas coisas pequenas, que ajuda bastante. Se fizeram um vídeo sobre isso, coloca aqui brinquedos, que a gente faz também. A gente precisa se preparar muito antes daquela viagem. Isso é um passo a passo que você vai evoluindo no decorrer das viagens que você vai fazendo. Daqui a pouco vai se tornar tudo automático. Você até já vai conseguir fazer nas vésperas da viagem de tão automático que vai ser. Mas é super importante a gente acostumar com isso desde pequena, né? A gente sabe alguns pontos que a gente sabe que pode prejudicar aquela viagem de ser uma viagem mais estressante. Conexões muito longas, a não ser que você possa fazer um stopover. Por exemplo, quando pegamos esse voo de 13 horas e 30, a gente precisava pegar mais outro de 8 horas e meia. Eu ia pegar esse outro seguido? Não. O que eu fiz? Eu fiz um stopover, parei no país, não paguei nada mais por isso, com esse outro destino e fiquei por 3 dias lá, para depois se acostumar e pegar o outro voo de 8 horas. Então, valeu muito a pena e a gente utiliza isso sempre. Sempre que é possível, a gente faz um stopover para diminuir essa pausa cansada. Agora, se a pausa, por exemplo, a gente ficou 13 horas uma vez no aeroporto, 17 horas. A gente procurou, tinha
um parquinho dentro do aeroporto, então Bela brincou bastante. E depois tinha uma cabine para dormir e a gente aproveitou ela também. Então, essas conexões longas, se for o caso, só tiver essa opção, tem essas outras opções para tornar mais leve a viagem. Troca de portão, às vezes, fiquem muito atenta em relação a isso, que isso pode ser um estresse, né? A gente, antes de entrar no avião, fica correndo de um portão para o outro, então sempre preste atenção e vá conferindo, porque às vezes pode ocorrer troca de portão. Imigração. A imigração a gente sabe que é cansativa, então é muito importante a gente preparar a criança antes. Ó, a gente vai passar ali, o policial vai ver nossas coisas, né? Quando é pequena. Agora, quando é adulto, a gente já conversa, quando é mais adolescente, assim, pré-adolescente, a gente já conversa, já troca ideia, já sabe como é que é. A pega da bagagem, esperar aquela bagagem também pode ser um momento de estresse, pode ser um momento também de descontração, conversando, para passar aquele tempo o mais rápido possível. E se você está com criança pequena, você pode pedir para colocar, quando for despachar a bagagem, colocar lá a prioridade ou algo do tipo, que ajuda também bastante. Todas as companhias aéreas têm isso. Gente, outras coisas que a gente não fala muito e que pode estressar, né? É sobre o raio-x. Já aconteceu alguns estresses com a gente em relação ao raio-x. Da criança querer levar alguma coisa e não poder no raio-x. E ela queria, na verdade, a Bela queria montar uma caminha naquelas bandejas. E o cara foi super grosso. E ela teve que botar assim mesmo, passou chorando. Mas depois daquele dia eu sempre orientei. Filha, nem sempre a pessoa que tá lá às vezes tem muita fila, então nem sempre você vai conseguir fazer do seu jeito. Então, certo, sempre é colocar as coisinhas lá. Então, desde esse dia, ela começou a fazer tudo automático, mas a criança tem que estar ciente que ali ela não vai poder ter nada na mão, brinquedinho e nada do tipo. Isso pode ser um estresse também na viagem, tá? Dicas super importantes para deixar a sua viagem mais tranquila. Imprevistos acontecem em qualquer lugar, na sua casa, na viagem, então esteja sempre preparado para eles. A forma que você vai lidar com eles que vai fazer a diferença. Atrasos acontecem sempre. Saiba como agir neles. E criança muda de humor o tempo todo. Se adulto muda, criança também muda. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o nosso kit de sobrevivência de viagens longas com criança. A gente já fez várias viagens aqui. A Bela tá para completar 100 viagens. E trouxemos essas dicas para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like se você quiser que a gente te ajude a planejar essa viagem para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nossa agência pode fazer tudo por você. Inclusive, quem faz pacote com a gente ainda ganha um treinamento de como viajar com criança sem estresse. A gente tem o treinamento de bebê e tem o de criança, que dependendo da idade da sua, você ganha esse treinamento totalmente gratuito. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!